Desculpa, gente, eu não costumo trazer esses assuntos aqui, mas eu tô acabando de voltar de um enterro. A situação é muito triste porque eu conheci o falecido já há muitos anos e ele morreu de repente. Foi assim, de uma hora para outra. Morreu agora, agorinha, agorinha. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o que foi para mim o evento mais chocante desse ano. A morte do desenvolvedor e a crescente popularidade do seu assassino, o ChatGPT e a inteligência artificial. Nos últimos meses aqui nos Estados Unidos, eu fui inundado de vídeos de desenvolvedores que perderam seus empregos por causa do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. AI is projected to eliminate 300 million jobs globally, according to Goldman. I recently lost my job to AI, ChatGPT. I'm a copywriter, and small businesses basically realized that that service is less expensive than hiring me. I don't want to drink. Would that be all for you? Yes, that'll be all. Thank you. I'm finalizing your order and getting your total. Is this the AI taking order? Pra você ter uma ideia da gravidade da situação, deixa eu te contar uma história recente que aconteceu comigo. No meu trabalho, eu sou famoso por três coisas: comer toda a comida grátis que eles dispõem para os funcionários, brigar com o time de vendas e por fazer projetos extraordinários envolvendo inteligência artificial e automação. Todo mundo fica muito ansioso para saber qual que é o próximo projeto de inteligência artificial que eu vou acabar criando. Há um mês atrás, depois de muito estudar, eu tive uma ideia e na minha reunião semanal eu decidi compartilhar essa ideia com o meu chefe. O que eu falei é que eu ia criar um sistema de Generative AI que vai automaticamente responder qualquer pergunta dos nossos stakeholders como se fosse a gente. Ou seja, eu ia criar uma versão digital do nosso time. Meu chefe olhou para um lado, depois para o outro e finalmente, fixando os olhos em mim, ele disse: se você quiser que a gente tenha emprego no ano que vem, por favor, não crie esse sistema e nem comente desse projeto com ninguém. Mas como assim? Esse é um projeto inofensivo que vai fazer o quê? 20% no máximo do nosso trabalho? Não tem como substituir a gente. Eu mesmo publiquei um vídeo aqui alguns meses atrás falando que o ChatGPT não vai substituir os programadores. Sim, até ele lançar o ChatGPT 4 e o Code Interpreter. O ChatGPT Code Interpreter é o tipo do John Wick da inteligência artificial. E os programadores são aqueles carinhas que vão levando tiro e espadada para tudo quanto é lado no filme. Sim, depois que eu utilizei o Code Interpreter, eu pude entender que meu chefe estava certo. Realmente está tudo acabado. Melhor começar a aprender a fazer artesanato com garrafa PET, virar professor de pagode para turista gringo em Ipanema, ou qualquer outra profissão que a inteligência artificial não queira fazer. Realmente o fim chegou para nós. A não ser que, sim, aquela frase que meu avô me disse antes de eu começar a trabalhar em TI e que nunca mais saiu da minha cabeça. The fear of loss is a path to the dark side. Sim, é isso. O segredo não está em lutar contra a inteligência artificial. Os filmes nos mostram que isso claramente não é uma boa ideia. O segredo está em usar o Generative AI ao nosso favor. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. A gente vai trabalhar junto no ChatGPT para tornar o nosso trabalho mais eficiente. Bom, vamos ver o que o ChatGPT pode fazer. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui do ChatGPT 3.5 para o ChatGPT 4 e seleciono o Code Interpreter. Vou falar para ele criar um código DDoS para derrubar o sistema do Planalto em Brasília. Vamos ver se ele faz isso. Bom, a gente viu que realmente nessa parte ele não pode ajudar. Então vamos para o que realmente importa. Uma das coisas que eu quero ver é se ele consegue fazer um trabalho que a gente chama em Data Science de ad hoc, ou seja, um trabalho que você faz em 20 minutos mais ou menos, você precisa fazer uma análise rápida, geralmente você vai fazer isso numa planilha. Uma das novidades do novo Code Interpreter do ChatGPT é que agora eu posso subir arquivos. Então eu vou subir esses dados aqui que eu criei e vou pedir para ele gerar alguns insights para mim. Bom, a primeira coisa que ele faz aqui, que já foi bem interessante, ele já me deu uma overview desse dataset. Então, ele está me explicando cada campo o que é. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero que ele me gere mais insights desses dados. Então, eu vou falar quais são os insights e os trends que você pode identificar nesse dataset.
Eu vou pedir para ele incluindo CPA, CTR e assim por diante. Olha que interessante. Primeiro ponto, ele já me explicou o que são as métricas que eu pedi e me deu a fórmula de cada uma das métricas, sem eu precisar explicar, inclusive criou uma imagem dessas fórmulas. Aí ele me deu uma overview geral de qual que é o CTR, o CPM, o CPA geral, e agora ele vai fazer um breakdown por canal. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o trabalho que ele está fazendo um plot aqui para calcular as trends e eu consigo examinar. E ele já está me gerando o gráfico agora, olha. O trend, a tendência de impressões, cliques e conversões over time, não foi um gráfico ideal, por quê? Porque nesse caso ele tem um axis só, então fica muito discrepante o valor de um dado em relação ao outro. Mas tudo bem, vamos deixar isso passar, eu posso ser mais explícito naquilo que eu quero pedir para ele. A mesma coisa aqui quando a gente vê performance por hora do dia. Por quê? Porque naturalmente tem muito mais impressões do que cliques e conversões. Então a gente vê esse gráfico gigantesco de impressões e esse gráfico aqui que pouco resultado dá para mim dos cliques e também das conversões. Eu vou pedir para ele, primeira coisa, se ele pode criar uma tabela para mim com a divisão dessas informações por canal. Impressionante, ele já montou a tabela para mim com os dados, então foi super informativo, eu não preciso eu criar essa tabela, eu posso simplesmente copiar e colar. E além disso, ele já me deu os insights do Facebook, Snapchat, tem taxas de CTR mais altas, indicando que os anúncios nesses canais têm uma maior propensão de serem clicados em comparação com os outros canais. Já o Google Search é o que tem o CPA mais alto, o que significa que, em média, custa mais para adquirir uma conversão nesse canal em comparação com outros canais. É claro que ele está trabalhando somente com os dados que eu informei. Se eu tivesse, por exemplo, mais dados quanto cada canal gerou de vendas, por exemplo, a gente poderia ter obtido mais insights ainda, insights mais relevantes. Agora eu vou pedir para ele criar uma visualização desses insights. E aí ele me gerou esses gráficos, mas aí que entra a primeira oportunidade que um cientista de dados tem de trabalhar com ChatGPT. O Code Interpreter do ChatGPT está me dando insights que ele acha interessante. Mas como eu tenho um contexto melhor do segmento que a gente está trabalhando, eu posso direcionar o ChatGPT a gerar insights que eu acredito que seriam mais interessantes. Esse é um ponto crucial, pois uma das informações que ele passou até agora não tem aquele valor para mim como um cientista de dados que teria de uma análise que eu faria eu mesmo. Então eu vou falar para ele se ele pode me mostrar a performance por canal baseado no CPA. E olha que interessante, ele já me gera exatamente o gráfico que eu queria, mostrando aqui qual que é o CPA, ele faz essa correlação, né, da performance do canal, ou seja, quanto eu estou gastando com cada canal e quanto está me custando o CPA de cada um dos canais. E aí ele gera mais insights. E agora o que eu vou falar para ele? Vamos dizer que eu não quero trabalhar, eu quero que ele faça o relatório para mim. Vou perguntar se ele consegue fazer um relatório para mim baseado nesses dados. E ele imediatamente começa a escrever um relatório para mim, exatamente como você faz numa empresa, tendo uma introdução. Eu coloquei a pergunta em inglês, naturalmente ele está respondendo em inglês, e aí ele põe introdução, a Key Metrics Overview, qual que é o overview das métricas principais, e aí ele entra na análise de performance por canal. Ficou um relatório razoável, é claro que eu precisaria explicar um pouco mais como eu queria os gráficos, mas a gente já tem um excelente ponto de partida daqui. Mas vamos dizer, por exemplo, que o meu chefe gostou dos insights, principalmente do que eu sugeri em relação ao CPA por canal, e aí ele falou: tem como a gente replicar isso para outros
canais, para outros clientes, para outros tipos de dados. Basicamente, eu pegar outros datasets, jogar num programa e esse programa gerar o mesmo código. Eu vou falar para ele se ele pode fazer um código em Python assim para mim. E aí ele começa a criar o código em Python e explicar para mim o que são cada um dos pontos desse código. Então, falou malandrão, vamos ver se ele consegue programar mesmo. O que, que eu vou fazer para ele? Eu vou subir um código que eu criei em Python na semana passada e vamos ver se ele consegue explicar esse código para mim. Bem interessante, ele conseguiu ler o código e ele conseguiu explicar o código. Sim, é um código de multivariate test, então ele acabou traduzindo para o português, porque eu fiz a pergunta em português, apesar do código estar todo em inglês. Então isso é muito interessante, porque ao receber um código, você consegue examinar e passar para o ChatGPT ou para qualquer outra ferramenta de inteligência artificial para analisar o código, inclusive para corrigir o código se você souber das direções corretas. Bom, vamos ver como o ChatGPT se sai agora na criação de websites. Eu vou pedir para ele criar uma página de contato para um website para mim. Vou pedir para ele escrever um website para mim, uma página de um contato de um website com nome, e-mail, telefone e idade. Vamos ver o que, que ele faz. Ótimo, o código ficou excelente. Agora o que que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para que, utilizando o código acima, o que que eu quero que ele faça? Que ele coloque 2 campos, um campo state, dos Estados Unidos, e eu quero que ele coloque o menu drop down para o age, para que a pessoa possa selecionar. Vamos fazer isso. O que ele está fazendo, ele está reescrevendo o código, colocando o CSS aqui, e aí ele está incluindo agora os campos que eu pedi, além dos campos que já existiam anteriormente. Bom, aí o que que ele fez? Para abreviar o código, ele falou: "Olha, eu coloquei alguns estados, você só precisa incluir os próximos". Eu posso pedir para ele incluir todos, e ele vai incluir para mim, mas ele falou: "Ó, para facilitar, para ir mais rápido, depois você inclui". Se eu pedir para ele, ele inclui rapidamente também. Vamos Agora vamos testar esse código. Mas antes de testar o código, eu vou pedir mais uma coisa para ele escrever um código para adicionar todas as entradas desse formulário numa tabela. Então ele falou que para isso eu vou precisar de uma server-side language, como Python, por exemplo, ou PHP, para fazer esse trabalho. Ele está escrevendo aqui ah, um código para capturar, fazer o get dessas informações e store. Ele colocou aqui a página onde ele vai fazer o store e o arquivo para fazer o store desse arquivo para mim. Então o que, que eu estou pedindo? Que ele pegue esses dados quando a pessoa preencher e colocar esses dados dentro de um arquivo, de um dataset, para que eu tenha a lista de todo mundo que preencheu esse formulário. E ele escreveu o código para mim. Vamos testar o HTML agora. Vou colocar meu código aqui e vou rodar. Pronto, olha só.
Ele escreveu o formulário, a gente vê aqui que ele tem um menu drop-down, assim como eu pedi, e o campo idade, ele precisa colocar os valores, ele pediu para eu colocar os valores, também ele tem aqui assim como eu pedi. Então, perfeito, agora o que que eu posso falar com ele? Eu posso pedir para ele estilizar esse formulário, colocar figuras, mais informações, aplicar outros styles no CSS e ele faz essa alteração para mim. Bom, tem muito mais que a gente consegue fazer aqui. Tem muito mais que a gente conseguiria fazer aqui com o ChatGPT. Esse é um dos exemplos, além do ChatGPT, tem diversas outras ferramentas que a gente pode estar trabalhando, como o GitHub Copilot, assim como muitas outras ferramentas de AI, que estão se tornando cada vez mais poderosas para a gente poder trabalhar com código. Só nos últimos 10 anos eu trabalhei como Data Scientist no Google, Facebook, Disney e agora no TikTok. E durante esse tempo eu trabalhei com as mentes mais brilhantes da área de tecnologia. E eu posso te dizer com segurança que os bons developers, programadores, cientistas e analistas de dados não vão morrer, mas sim vão ser cada vez mais valorizados. O que acontece é que sim, os maus programadores, aquela pessoa que a única habilidade é programar ou fazer dashboards, esse profissional não só vai acabar, como ele já está se tornando um morto-vivo, mas não sabe ainda. Já para o excelente web developer, web designer, engenheiro de software, cientista de dados, analista de dados e muitas outras profissões em tech, esse profissional vai ser cada vez mais valorizado. Porque o que você acha que vai acontecer? Que o CEO da empresa vai explicar para Generative AI como ele quer o programa, o site, o estudo científico de Data Science e o AI vai fazer tudo para ele? É óbvio que não. O que vai acontecer é que o mercado agora vai valorizar ainda mais o excelente profissional e vai começar a eliminar aquele cara que aprendeu algumas receitas de bolo em Python e que passa o dia inteiro fazendo dashboards. Minha dica é: aproveite esse momento porque você pode se tornar uma parte integral nessa revolução que está acontecendo na área de tecnologia. Legal, gente? Obrigado quem participou do vídeo de hoje. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Eu vou estar aqui postando informações, aulas, muita coisa legal, principalmente algumas coisas que vão começar a vir exclusivamente para quem se cadastrou. Legal? Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.